Recentemente eu havia perdido uma coisa muito importante, um objeto importante para mim aqui em casa. Na verdade, a gente ainda está perdido esse objeto. E aí no domingo eu estava procurando por ele, e aí eu perguntei para minha filha se ela havia visto. E aí a minha filha falou não, que não tinha visto, e eu continuei a procurá-lo e já estava bem angustiada e reclamando. E aí ela falou assim para mim: "Mãe, esquece, relaxa. Quando você menos esperar, isso vai aparecer. Comigo é assim. Quanto mais eu quero uma coisa, parece que mais eu não encontro. Então, quando eu relaxo e eu esqueço, parece que eu dou a sorte de encontrar. Não é a primeira vez, gente, que a minha filha ela me ensina algo, quantas lições eu aprendo com ela. Mas eu queria trazer essa reflexão para você com relação a manifestar os nossos desejos, com relação à lei da atração, mas a lei da atração verdadeira, não essa lei da atração que a gente aprende, e eu já muitas vezes ensinei para alguns amigos, falei de forma errada, por não entender mesmo, mas essa questão da lei da atração, gente, é justamente isso. Eu acredito que você já deve ter percebido também. Quantas vezes nós desejamos muito algo, temos um desejo ali a ser realizado, até uma meta que você esteja perseguindo, e aí parece que quanto mais energia eu coloco naquilo, uma energia, de querer que aquilo se resolva rapidamente ou que eu realize logo aquele desejo, parece que mais longe ele vai ficando. A mesma coisa, por exemplo, em dezembro eu vou ter férias, e aí todo ano eu percebo isso, quando vai chegando o mês ali de, os últimos dias de outubro, aí vai entrando novembro, e aí eu estou já cansada, desejando as férias, parece que mais longe vai ficando. Quer ver coisa quando faltam 15 dias para essas férias chegarem, parece que não chega nunca. E, gente, é assim, não quer dizer que você não deva agir. Então, por exemplo, se você está manifestando aí, tentando manifestar sua realidade através da manipulação de energias, e aí você já leu, já estudou sobre visualizar, sobre escrever, ou talvez fazer quadro dos sonhos, como eu já até relatei aqui que eu já fiz, e funciona realmente. Não quer dizer que você vai fazer isso e aí depois você não vai agir então. Então não é para colocar energia, então não preciso agir, é só colocar e esquecer. Não é isso. Mas quando eu falo com relação a colocar muita força, muita energia, é com relação aos nossos pensamentos. Na verdade, esse é o grande desafio. É que ao desejar, mesmo que você use técnicas, visualize e tudo mais, que você tenha noção de que aquilo vai acontecer quando tiver de acontecer. E aí você vai agir quando as coisas normalmente o universo ele vai mandando sinais, manda pessoas, situações que podem te direcionar para esse caminho, aí você precisa sim agir, mas ao mesmo tempo você precisa estar relaxado. Até porque pensa comigo, se eu não estou relaxada, se eu estou à procura do objeto perdido, quanto mais agoniada eu fico, parece que eu não estou acreditando que eu vou encontrar aquele objeto. E, gente, realmente, até agora eu não encontrei. Já até pedi outro, que é uma coisa importante mesmo, mas não estou lá com muita esperança de encontrar. Eu só sei que ele está aqui dentro de casa. Talvez eu encontre no futuro. Mas realmente eu fiquei muito preocupada, fiquei pensando demais, não parei de pensar nisso. E aí isso acabou prejudicando, né? Pode ser que você não acredite, mas eu acredito muito nisso. E aí realmente é isso. Então, quando você tem um desejo e você quer manifestá-lo, você quer utilizar as técnicas que você conhece ou que você pesquisa, enfim, você utiliza essas técnicas, age quando tiver de agir, mas tente relaxar. Então, naqueles momentos que não tiver nenhuma ação para ser feita, para você demonstrar que você realmente acredita naquilo e aí a sua vibração ela ficar ok, condizente com a realização do seu desejo, você precisa se sentir relaxado, fazer outras coisas, enfim, não ficar com foco naquilo. Porque, gente, o foco é importante, mas quanto mais a gente foca naquilo que a gente ainda não tem, dificilmente, né, algumas pessoas elas conseguem, é claro, focar se imaginando que já tem aquilo. Mas eu, por exemplo, eu não consigo ainda. Eu sei que esse é um dos empecilhos que eu tenho com relação à lei da atração, porque eu sou muito imediatista, então eu desejo e eu espero que esse desejo ele aconteça rápido. E, gente, nós aqui nesse plano terreno não funciona assim. As coisas elas levam tempo para acontecer. Na minha vida, sim, já aconteceram de algumas manifestações serem bem rápidas, principalmente manifestações de dinheiro, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Mas muitas das coisas que a gente deseja, principalmente desejos grandes, vão requerer tempo mesmo. Então, você vai utilizar essa lei da atração para que ela te leve por caminhos que vão facilitar essa realização, mas se você colocar força demais, isso só vai atrasar. Muitas vezes a gente está assim
por um fiozinho, assim, de realizar aquele desejo. E aí quando a gente coloca essa emoção, porque a gente não é uma emoção negativa, eu mesmo ontem eu fiquei bem angustiada procurando isso e eu estava minha vibração ficou baixa, eu fiquei numa vibração de falta, que eu não tenho, e agora o que eu vou fazer? E aí quanto mais a gente faz isso, mais na verdade a gente se afasta do desejo. Às vezes o tá aqui para realizar, e aí você coloca, começa a colocar esse tipo de emoção, quando que vai acontecer, eu preciso que aconteça, eu coloco essa força, essa carga, e queira ou não é uma carga negativa, e aí aquilo se expande, né, o que estava, assim, a ponto de realizar, pode ser que demore ainda mais. Então, meus amigos e amigas, se você, assim como eu, acredita nas mágicas, nos milagres que o universo ele possibilita para nós, eu sei que isso acontece, já aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo que nós possamos estar aterrados, terra aqui, sabe, chão firme, e que possamos ter consciência de que as coisas demandam tempo. Às vezes não, às vezes a gente vai realizar assim mesmo num passe de mágica, mas não dá para prever. E aí, quanto mais você cuidar da sua energia de forma leve, vivendo o presente, assim como a minha filha faz, se distrai, ela mesmo falou, mãe, eu comecei a distrair, brincar, e aí logo aquilo eu encontro aquilo que eu estava procurando. É justamente isso. Então o segredo é esse, a gente se distrair, mas se distrair ali de forma, né, divertida, ou fazendo as nossas obrigações, estando presente, mais fácil nós vamos manifestar os nossos desejos. Agora eu já relaxei, não achei o objeto, já resolvi o que tinha que resolver. Paciência, já o leite já derramou, e por que eu vou ficar chorando por esse leite que derramou, gente? Sequei, fiz o que tinha que fazer lá, enxuguei lá a sujeira e agora é a vida que segue. Bom, espero que esse vídeo te faça refletir ou te ajude de alguma forma. Me conta aí nos comentários se você já parou para pensar sobre isso, se com você também já aconteceu, de você depois que parou de fazer força em algum desejo, aquilo veio para você com a facilidade. Nossa, eu não estava nem mais pensando nisso. Que é assim que funciona. Até o próximo vídeo.